Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu me preparo retirando a minha máscara, vamos verificar o nosso material da nossa aula de hoje. Lápis, caderno e borracha, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar com o nosso tema, reciclar é preciso. Para isso, vamos trabalhar os componentes curriculares, geografia, história, literatura e linguagem. No entanto, você poderá fazer as anotações em um mesmo caderno, por exemplo, de geografia. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitária. Na aula de hoje, vamos explanar alguns problemas ambientais que ocorrem em nosso entorno no dia a dia, propondo soluções, inclusive tecnológicas, para esses problemas, associando-os ao conceito de cidadania e de direito dos povos e das sociedades, identificados em texto. Em nossa última aula, vimos que nossa sociedade foi moldada em um processo linear de exploração dos recursos naturais do planeta. Criamos um sistema que está baseado em extração, produção, entrega, consumo e descarte. Esse sistema seria bastante viável em um planeta com recursos naturais infinitos, mas não é o nosso caso. E isso tem causado um verdadeiro colapso no nosso sistema de produção. Desde que a humanidade surgiu, o lixo passou a ser produzido. Sabe-se, com base em estudos arqueológicos, que os povos pré-históricos já queimavam lixo e depositavam ossos e cinzas em locais pré-determinados. No entanto, à medida em que a civilização foi se desenvolvendo, a quantidade de resíduos produzidos também aumentou. Afinal, há algumas gerações, a indústria dava os seus primeiros passos e nos primórdios não eram produzidos tantos produtos industrializados e com embalagens como acontece hoje. É interessante salientar que os sistemas de esgoto, medida sanitária importante para a saúde pública, já são descritos em civilizações antigas. Segundo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os israelitas já tinham normas rígidas sobre como descartar os excrementos, os restos de animais e de outros alimentos, assim como os demais rejeitos produzidos nas comunidades. Na Idade Média, algumas cidades na Itália também tinham regras que proibiam o descarte de lixo e fezes na rua, e outras que explicitavam onde deveria ser feita a destinação de carcaças de animais e outros resíduos. Foi nessa época que surgiram as primeiras evidências da coleta de lixo, que era inicialmente feita de forma particular. Depois disso, o serviço público assumiu a tarefa, designando carrascos para recolher os detritos da população. Vejam só essas imagens aqui. Na primeira, nós temos banheiros públicos romanos. Observem, pessoal, que são várias latrinas, né? Todas elas conjugadas ali, e embaixo tinha um sistema que escoavam, né, os detritos que eram ali depositados. Nessa segunda foto, nós temos uma fossa antiga, um desenho de uma fossa antiga. Tinha a fossa e as cidades eram feitas em cima dessas fossas. E aqui nós temos uma galeria romana de esgoto, né? São galerias, túneis que eram feitos debaixo da cidade para onde corriam, né, os detritos, as coisas que eram descartadas ali. Avançando um pouco na história, em 1940, a humanidade vivenciou um dos piores conflitos da era contemporânea, a Segunda Guerra Mundial. Os governantes de países envolvidos na guerra, inclusive o Brasil, criaram campanhas para incentivar os cidadãos a doar para o Exército todos os materiais que poderiam ser reutilizados na guerra, como alumínio, pneus, jornais, panelas e outros itens.
Durante essa época foi feito um grande estímulo em favor da reutilização, o que era bastante comum na cultura do século XX. Isso porque a cultura do consumo em massa que vivemos atualmente ainda estava apenas começando, e os bens que hoje podem ser adquiridos com facilidades ainda eram raros. De fato, pessoal, antigamente também jogava-se pouca coisa fora. As pessoas compravam insumos alimentícios a granel, o que demandava menos embalagens e a possibilidade de comprar apenas o que era consumido. Os restos das refeições eram reaproveitados e brinquedos eram fabricados com diversos materiais, como sobras de madeira e de pano. Além disso, investir no conserto de objetos era vantajoso, já que eles eram projetados para durar a vida inteira. Vamos conhecer um pouco desses brinquedos que as crianças consumiam nessa época? Então olha só, pessoal, nessa primeira imagem nós temos bonecas feitas de pano. Eram tradicionais as bonecas de pano, todas as meninas tinham. Nesse segundo aqui, acredito que vocês não estão habituados ou muito familiarizados. Eu já brinquei muito com eles. São carrinhos feitos de lata. A gente pegava as latas, furavam, amarrava esse arame e puxava como se fosse um carrinho. E ainda tinha aqueles que dava para pegar a cordinha e colocar nos pezinhos para a gente brincar também de saltar com as latinhas. O tradicional peão, né, que era uma brincadeira que não podia faltar na escola. Temos aqui carrinhos feitos de madeira e não podemos esquecer, pessoal, do avião feito de prendedor de roupas. E com os prendedores também dava para fazer grandes espaçonaves, né? Então, esse era o grande momento, assim, você criar o seu avião ou criar a sua espaçonave. E aqui, pessoal, bem nostálgico mesmo. Sabe o que é? São móveis feitos de caixinha de fósforo, isso mesmo. Isso daqui são caixas de fósforos que se transformaram em sofás e numa mesinha. As meninas adoravam colocar isso nas suas casinhas de boneca. E a gente era os construtores. Meu pai me dava um monte de caixa de fósforo para construir esses banquinhos. Muito legal, né? Mas nós temos outros exemplos aqui em cima da nossa mesa. Quer ver? Venham aqui para a gente observar. Então, pessoal, vamos olhar aqui alguns materiais que foram, alguns brinquedos que foram feitos através de material reutilizado. Aqui nós temos um barco. Esse barco, pessoal, foi feito com restos de palitos de picolé, juntamente com cordas, que não eram utilizadas mais, descartado, e pedacinhos de madeiras que foram encontrados no chão. Então, esse aqui é um grande exemplo de que o material, do que os brinquedos podem ser feitos com material reutilizável. Aqui, pessoal, nós temos um jacaré. Olha só que legal esse jacaré, que foi feito com caixinhas de creme dental. Muito legal, não é? Esse aqui é um carro de boi, que foi feito com restos de madeira. Aqui nós temos um dado que foi utilizado para sua confecção caixas de café, uma caixinha de café. E olhem só, pessoal, esse coelho aqui. Na verdade, esse coelho lindo aqui foi feito com um pote de Nutella. Olha só que legal, né? Bem reutilizado mesmo. E ainda, pessoal, nós temos aqui um estojo que era de bolinha, que é usado hoje para guardar lápis de cor. Olha só que criativo. Então, nós podemos ver através todos esses brinquedos que ainda podemos brincar muito, que ainda podemos muito reutilizar materiais que às vezes a gente acha que não vale de nada. E eles se transformam num belo brinquedo. Às vezes você não quer, mas você pode construí-lo e dar para uma criança que não tenha tanto acesso como nós. Não é verdade? No pós-guerra, todo esse cenário foi modificado devido ao desenvolvimento econômico e ao surgimento de novas tecnologias. Com o crescimento das indústrias na produção de bens de consumo, de veículos, eletrodomésticos, construções e de outros produtos,
Dessa forma, a população tinha acesso a materiais cada vez mais diversificados e mais lixo era produzido. Essa nova cultura de bens descartáveis criou inúmeros problemas para o meio ambiente. Afinal, a questão do lixo mudara drasticamente, visto que não girava em torno apenas dos descartáveis de materiais orgânicos. Os resíduos passaram a ter características diversas. Podiam ser eletrônicos, industriais, radioativos, químicos e outros. O descarte adequado tornou-se uma questão desafiadora. Além disso, o tempo de degradação desses produtos era totalmente diferente dos orgânicos, alguns até um período incalculável, ou mesmo não se decompondo, como os metais pesados, utilizados em computadores e baterias de carros. Vocês já ouviram falar num acidente radioativo que ocorreu no Brasil? Isso mesmo, nossa história também é marcada por uma tragédia radioativa e, em parte, por conta de descarte irregular. Tudo aconteceu, pessoal, na cidade de Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987. O Instituto Goiano de Radiologia estava desativado, não funcionava mais. E simplesmente descartaram seus equipamentos ali mesmo, não se preocupando o que estava sendo descartado ali naquele local. Foram simplesmente abandonados. O Instituto fechou e os equipamentos foram descartados ali mesmo. Dois catadores, resolveram entrar dentro desse instituto para ver se conseguiam algum material para ser vendido. Nessa busca deles, eles encontraram uma peça. E essa peça tinha a característica de ser feita de chumbo. Logo eles pensaram, nossa, isso aí vai dar um bom dinheiro para nós, Então vamos pegá-la, desmontar e vamos vendê-la. Só que eles não sabiam que aquela peça que eles estavam carregando era o chamado Césio-137. Isso mesmo, pessoal, o Césio-137 é um composto radioativo, altamente contagioso. E eles não sabiam disso, porque a peça estava abandonada lá dentro desse instituto. Eles levaram para casa e desmontaram. E para surpresa deles, lá dentro desse equipamento, tinha um produto que parecia um sal. Só que esse sal brilhava à noite e isso causou um grande, vamos dizer assim, um grande fascínio. Nossa, que coisa mais linda! Em alguns relatos da história, pessoal, dizem que um desses catadores ficou tão emocionado, achou tão bonito aquele material que ele tinha achado, que resolveu passar na cama de sua filha, para que à noite ela conseguisse enxergar a sua cama, o seu quarto todo brilhante. O que ele não sabia é que ele estava expondo ela a um produto altamente radioativo. E, depois desse tempo, eles convidaram outras pessoas para que fossem lá, conhecer esse material, que fossem ver. E aí muita gente queria levar uma amostra do material porque eles achavam que era uma coisa bem interessante. O que eles não sabiam que estavam fazendo é que eles estavam naquele momento expondo uma radiação no município de Goiânia, que foi o maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, ocasionando, no caso o Césio-137, pessoal, ele ocasiona alterações genéticas que podem resultar em câncer, nascimento de crianças com síndrome de Down, albinismo, anemia, dentre outras complicações. Existem pessoas que elas sofrem sequelas até hoje desse acidente com o Césio-137, e isso ocorreu na cidade de Goiânia. Isso é um exemplo do que a gente pode ver sobre o descarte inadequado de materiais, o descarte irregular de materiais. Por isso que é muito bom a gente ficar atento aonde e o que nós descartamos. Esse acidente, pessoal, gerou cerca de 13,4 toneladas de rejeitos ou lixo radioativos.
várias pessoas com problemas de saúde e uma ferida incicatrizável na população, em razão da irresponsabilidade do descarte irregular. Diante disso, o movimento ambientalista ganhou força e surgiu a necessidade de pensar em alternativas para o descarte do lixo, que não fosse simplesmente estocá-lo em lixões e aterros sanitários, ou descartá-lo sem qualquer cuidado no meio ambiente. Assim, a ideia de reciclar materiais nasceu como uma medida sensata e de proteção à vida. Agora, pessoal, vamos falar sobre gênero textual. Isso mesmo, pessoal. Conhecer diferentes textos e suas características discursivas é indispensável para quem quer escrever uma boa redação. Eles podem variar entre 5 e 9 tipos, mas geralmente nós estudamos a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a prescrição. Hoje falaremos sobre textos injuntivos e textos prescritivos, tipos que apresentam enunciados organizados em uma estrutura bem definida e por esse motivo podem ser facilmente reconhecidos. Os textos injuntivos e os textos prescritivos possuem a mesma finalidade, que é o de instruir o leitor. Eles não só fornecem uma informação, como também orientam e guiam a conduta daqueles que está lendo. Enquanto o texto injuntivo informa, ajuda, aconselha, recomenda e propõe, o texto prescritivo, ele obriga, ordena, exige que as determinações sejam cumpridas rigorosamente. Vamos a algumas características do texto injuntivo. Primeiro, ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Ele também utiliza uma linguagem simples e objetiva. Permite a liberdade de ação do leitor. Emprega verbos no infinitivo, do imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Um exemplo, pessoal, de textos injuntivos pode ser a bula de um remédio, manual de instrução, receita culinária, né? E várias outras coisas que trazem ali como se utilizar aquele produto, por exemplo. E nós temos algumas características do texto prescritivo, que são: instrui o leitor sobre um determinado procedimento, exige que o leitor siga suas determinações, não permite a liberdade de ação do leitor, emprega verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Um exemplo de textos prescritivos, nós temos regras de trânsito, edital de concursos públicos, Constituição, cláusulas contratuais, leis e etc. Nelas, a gente pode ver que o que está escrito ali tem que ser seguido. Não dá para me alterar ou fazer adaptações. É o que está ali, é o que eu devo seguir. Vire para a direita, tem que virar para a direita. Eu não posso achar um meio termo para isso. E aí, pessoal, pensando assim, nós iremos fazer uma proposta de trabalho. Nós vimos antes que vários brinquedos podem ser feitos através de produtos reutilizáveis. Então, vocês terão uma proposta de trabalho em cima de um texto injuntivo. Vamos ver qual que vai ser essa proposta? Primeiro, vocês irão escolher um jogo que seja feito a partir de material reutilizável. Você escolhe aí na sua casa, pesquisa na internet, vê aí o que você tem de jogo que pode ser feito com material reutilizável. O segundo passo, vocês poderão confeccionar o jogo ou simplesmente desenhá-lo. Não tem a necessidade de você confeccionar o jogo. Às vezes, eu gostaria de montar um jogo, mas eu não tenho caixa de papelão. Então você não precisa fazer o jogo, mas você pode desenhá-lo para poder ilustrá-lo.
Terceiro, você irá redigir um texto instruindo o leitor como utilizar o jogo selecionado por você. Esse texto que você irá construir será o seu texto injuntivo, tá certo? Porque ele trará as instruções de como utilizar o seu jogo que você escolheu. Você vai enviar esse texto para o seu professor e lá no retorno das aulas presencial, você poderá também apresentar esse jogo lá na sala para os seus colegas. Olha só, eu trouxe aqui alguns modelos de jogos que vocês podem estar tendo a ideia a partir daqui. Ó, esse daqui é um dominó feito com papelão e foi feito lá com papel colorido, colocando as estrelinhas, coraçãozinho. Ficou bem legal esse dominó aqui. Nós temos esse daqui, um pimbolim, pessoal, que foi feito através de prendedor de roupa. Olha só que legal que ficou ele. Temos também, olha só, um jogo de botão que não é botão. Na verdade, foi usado tampinhas para fazer esse jogo aqui. Esse daqui é um basquete, né? Uma cestinha de basquete. Esse aqui tem que ser bem criativo, porque ele tem até uma pecinha ali para você jogar a bolinha. As bolinhas podem ser feitas de papel, podem ser feitas de pano, pode ser feita de qualquer material reutilizado que você tem em casa. E esse aqui é muito legal também, um jogo da velha, utilizando tampinhas e palitos de picolé. Muito legal, né, pessoal? Então, essa é a nossa proposta de atividade dessa semana. Você escolhe um jogo, tá, que você gostou, você pode fazer esse jogo ou você pode simplesmente desenhar e você irá montar as suas regras, a sua instrução. Como que você quer que joga esse seu jogo que você escolheu. E aí você vai enviar para o professor junto com o material que você pega lá no portal da prefeitura e quando do retorno das aulas, você também poderá mostrar para os seus colegas qual foi o seu jogo, se você fez ou se você apenas o desenhou. Então vamos à atividade, hein? Pessoal, muito legal, né? Essa atividade. Então, já que estamos falando em desafio e você tem esse desafio aí, que é montar o seu jogo e montar o seu texto injuntivo, vamos aproveitar esse momento e fazer um desafio retomando a nossa última aula, falando que nós falamos sobre os números decimais. Vou lançar um desafio aqui. Então, olha só, pessoal, observem esse probleminha aqui, ó. Renata percorreu 4,6 quilômetros em uma pista de corrida. No dia seguinte, percorreu 4,7 quilômetros. Qual é o total de quilômetros que Renata percorreu nesses dias? Vamos lá? Vamos fazer esse cálculozinho aqui no quadro para ver se todos já acertaram a quantidade percorrida de quilômetros que a Renata fez? Então, olha só, pessoal. No primeiro dia, a Renata percorreu 4,6 quilômetros. Correto? E no segundo dia, ela percorreu 4,7. Lembram do que foi falado na última aula? Vírgula debaixo de vírgula. Então, 4,7 quilômetros. Vamos ver agora o total. Vai ser um cálculo de adição, não é mesmo? Porque nós iremos somar os dois trajetos. Então, 6 mais 7 vai dar 13. E aí, subimos 1. 1 e 4, 5. 5 e 4, 9. Ou seja, Renata, ela percorreu 9,3 quilômetros, né? Foi o percurso que a Renata percorreu. Legal, não é, pessoal? Vocês acham que dá para a gente fazer mais um desafio? Vamos fazer mais um? Então observem ali. Flávia tinha 2,5 metros de tecido. Ela separou 1,8 metros para fazer uma camisa. Quantos metros de tecido restaram? Para responder, você vai precisar efetuar um cálculo de subtração. Isso mesmo, pessoal. Então vamos aqui, ó. Ao todo, Flávia tinha
2,5 metros. E aí, ela separou desses 2,5, 1,8, para que ela fizesse essa camisa. Vamos ver quanto dá? Olha só, eu não tenho como tirar 8 de 5. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós iremos desagrupar o 2 e vamos mandar para cá. E aqui vai sobrar 1, correto? Se aqui nós mandamos 10, 10 mais 5, 15, não é isso? 15. 15 menos 8 vai sobrar 7, correto? Aqui sobrou 1. 1 menos 1, 0. Vírgula debaixo de vírgula, ou seja, sobrou 0,7 do tecido que ela tinha. Muito legal, né, pessoal? Essas atividades, não é isso? Todos sabem que lugar de lixo é no lixo. Mas será que sabemos o que acontece depois, durante o resto do ciclo de vida dos produtos que consumimos? Nessa animação que iremos ver agora, você entenderá todo o ciclo dos resíduos sólidos que descartamos e aprenderá como reduzir o seu impacto ambiental por meio de iniciativas que existem no Brasil e precisam ser divulgadas e replicadas. Então vamos lá, pessoal? Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados e, no final, o local do aterro pode ser recuperado.
cuidado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Então, pessoal, entenderam como o processo de reciclagem é bastante complexo, mas muito necessário? Lembre-se de que ao fazer a sua parte, realizando a coleta seletiva, você contribui com o meio ambiente, resguarda a saúde da população e gera empregos para milhares de pessoas. Um dos principais desafios ambientais da atualidade é, sem dúvida, a grande quantidade de resíduos gerados pela população. Em paralelo a isso, existe um problema grave, que é a falta de reaproveitamento dos produtos descartados. Fazer a nossa parte nesse processo é de fundamental importância para a nossa própria preservação. Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial, faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.